Meninas, entrando numa polêmica aqui, eu queria que a gente comentava agora há pouco sobre o Roacutan, que é uma intervenção sintética que vem de fora pro bem do nosso corpo ali, né? Feita de maneira estratégica. E a gente comentava também sobre essas coisas de hackear o corpo. Então, vou colocar um chip, não sei o que lá das quantas. Ou Vou então eu colocar vou. um óculos laranja pra poder gerar melatonina à noite, pra dormir melhor. Exatamente. Como é que é isso de. Quais são os limites. Primeiro, comentem conosco essa coisa de hackear o corpo, por favor, Dani. E depois, quais são os limites disso, sabe? Sim. Eu acho que, bom, então primeiro nessa questão Vai virar do um uso ciborgue. de… Exato. esse uso de hormônios, né? Então a gente tem hoje mulheres utilizando drogas, né, que são androgênicas, que são à base de progestágenos, então uma gestrinona da vida, por exemplo. E a primeira coisa é que elas vão retirar a feminilidade nossa. Outra é que elas vão diminuir o nosso estradiol. Hoje todo mundo dá um palco maravilhoso para testosterona e eu não consigo entender isso. Porque nós mulheres precisamos do estradiol, até mesmo você pega essas mulheres que têm um nível de estradiol baixo por uso desses medicamentos e elas têm muito medo. E o estradiol está envolvido. O estradiol, ele não. Estradiol, progesterona, testosterona não são hormônios meramente sexuais, são hormônios esteroides, ou seja, eles não têm função apenas na maturação sexual, apenas na libido. Tem ação na sua memória. Tem ação na sua capacidade de lidar com os medos, a sua coragem. Na sua neurobiologia. Exatamente. Como seus O seu neurônios comportamento. funcionam. Se você vai analisar um problema com impulsividade, se você vai analisar com racionalidade, tudo isso tem a ver da forma como os hormônios estão impactando, na forma como eles impactam o seu sistema nervoso. Exato. Então, se você usa esses medicamentos, você pelo menos… Eu não acho que a resposta é não use, é saiba. Porque a gente estava conversando ali também há pouco o quão covarde é você dar um medicamento. Porque às vezes essa mulher está procurando tratar a endometriose dela. Mas ela não sabe que esse tratamento que está sendo oferecido vai implicar justamente em mudanças comportamentais, que vai mudar até mesmo a sua capacidade de ter um orgasmo. Que com o excesso de progesterona não acontece. Vai mudar até mesmo a libido dela. A libido da mulher é uma libido mais seletiva, é mais calma, é mais tranquila, por causa do estradiol. Então, eu acho que ela tem que saber, é só saber. E ela pode comprar aquilo ali e falar, não, eu entendo, mas eu prefiro isso daqui. Então, tá tudo certo, né? Porque o medicamento, aí entrando na sua outra pergunta, o medicamento, ele sempre tem que entrar quando você tem, dentro desse exemplo aí da endometriose, você tem, óbvio que a causa, né, é uma inflamação, então poderia ser resolvido de outro jeito, mas você tem os danos da doença, endometriose, naquele momento, sendo maiores do que os efeitos colaterais do medicamento. Então, todos os profissionais da saúde, eles têm como lema não fazer mal para nenhum lado. Então, qual é o mal mais eminente naquele momento? Então, o Rocutan vai ser péssimo pro fígado? Vai. Mas quem é? É um adolescente que tem ali os seus 14 anos. Você vai falar para esse adolescente de 14 anos desinflamar? Vai demorar 6 meses para esse menino desinflamar. Ele tá ali na vidinha, começando a vida dele, ele não tem disciplina, sabe? Ele não tem estrutura mental para lidar com aquilo ainda, e aquilo pode gerar traumas para ele, né? Esses problemas de pele pode gerar traumas muito grandes para ele que lá na frente você pode não conseguir reverter. É um mal Inclusive menor. marcas físicas mesmo. Marcas físicas também, né? Emocionais e físicas. Então, eu não gosto também de fazer algo que assim, a gente estava falando de outro Demonizar, medicamento. né? Isso. Demonizar, mas também aquela outra coisa que a gente estava falando, que o medicamento, ele não pode servir de uma desculpa para você não fazer o resto. Então, a gente tem outro medicamento aí, por exemplo, que é a Metformina. metformina. Isso. Que faz diminuir os níveis de glicose no sangue. Você não pode usar e muitas pessoas usam o medicamento como desculpa para não fazer uma dieta e continuar comendo doce. Diminuir a fome. É um medicamento, Não, diminui a é um glicose no medicamento sangue, mas… para diabetes. Isso, mas como ele faz isso? Ele manda a glicose que tá ali no sangue pro intestino. Então, essa mulher vai ter cândida.
Se ela não controla a Isso dieta. é tipo Ozempic, essas coisas? Não, É um acho outro diferente. medicamento Não? que trabalha nessa área Mas relacionada à fala pra glicose. gente, Paty, fala do Ozempic, Saxenda, esse skinny bem a fome. Mas esse que eu tô falando, então, não tem nada a ver. É Isso diferente, a gente a tá falando de ação coisa dele é medicamento que a Dani diferente. estava Ah, falando tá. é um medicamento muito antigo, utilizado para o diabetes. Como é que funciona o diabetes? Eles são várias vertentes, né? Uhum. Você tem a glicose, vamos dizer, o torrão de açúcar. Não vou falar açúcar, porque pode ter vindo da cenoura Uhum. cozida. Mas chegou lá um carboidrato, a glicose. Chegou aquele saquinho lá de glicose, alguém tem que pegar essa glicose e levá-la até a célula. Então, a glicose é apresentada à célula, bate na porta da célula e fala, "Pô, trouxe aqui a glicose para virar lenha de energia, para você queimar isso como uma lenha." Quem faz essa apresentação é o hormônio insulina, que foi produzido lá num órgão bem próximo do fígado, que recebeu a glicose. Esse órgão é o pâncreas. Então, o pâncreas vai lá, tem que produzir essa insulina tem que apresentar essa glicose, mais ou menos para a gente entrar aqui no prédio, né? A gente se apresentou, alguém autorizou, depois que autoriza que você entre. Nós temos receptores, porteiros na célula que autorizam ou não. Então, essa medicação, metformina que a Dani estava falando, é uma medicação para falar, cala os porteiros, tira os porteiros, deixa entrar. Deixa ir entrando. Ela ela vai limitando essa portaria para ir entrando. A questão que a gente sempre faz a pergunta, peraí, mas por que a célula bloqueou essa entrada? O que aconteceu? Onde é que é o defeito? Esse cara que veio trazendo essa glicose, será que ele não está com problema? Será que o problema não é no cara que levou, que é a insulina? Será que não é o fígado que está com problema? Será que a célula... Por que o núcleo celular falou, não, isso aqui não entra mais, eu não aceito mais? Tem um motivo. Quando você vem com medicamento, ele é para um problema imediato. Poxa, a glicose está lá fora, Sim. esperando para entrar. Ela é tóxica. Você tem que continuar indo atrás da causa. Ela é mesmo com tóxica, medicamento vamos ali. resolver. O que a Dani está dizendo é muito sério, porque você pega a medicação que tira os porteiros que eram seletivos para sua proteção, que seu corpo não faz isso do nada, ele está fazendo isso para te proteger. Sim. E aí você fala, não, deixa entrar todo mundo. Põe a glicose lá dentro. Não quero saber de glicose aqui fora fazendo confusão. Ela entrou, a célula falou, não queria. E aí a pessoa falou, que maravilha, eu fiz o exame no mês seguinte, tá, ó, já não tenho mais glicose no sangue. Tá, mas qual a consequência disso? Você consertou a sua alimentação? Porque senão você vai continuar colocando aquilo que seu corpo não queria e agora ele é obrigado a aceitar. Sim. Entende? Este é que é o Entendi. problema. E aí tem outros medicamentos, e isso é para resolver diabetes, mas ele teve por muitos anos a alegação de que, isso emagrece. Porque Nossa, que custa, né? existe uma lenda de que o que engorda é o carboidrato, quando na verdade o que engorda é a má função celular. É a célula que não sabe funcionar direito. E aí isso já responde aquela pergunta da sua amiga, né? Que não é o não comer, é o comer direito e o dar as instruções. O corpo ele não vai acumular gordura se tiver tudo funcionando bem. Você vai comer o abacate. Olha como é contraditório. Você comer um abacate que é extremamente calórico, entretanto, a química dele é totalmente bem-vinda para a célula. A célula olha e fala assim, nossa, só vieram peças aqui que me fazem funcionar melhor. Então, a célula vai se especializar mais, ela vai ligar melhor os motores dela de queima, aquilo só vai fazer bem. É diferente de você colocar ali, por exemplo, um pudim, tão calórico quanto. Mas não é por caloria. Aqui a questão é a química do que você está colocando. E aí Meu filho com pudim. tranquilo. Então, Não, mas se pudim, for um abacate. guacamole, delícia. Um pudimzinho. E olha como é que nós entramos numa contradição. Nós voltamos ao tempo dos inibidores de apetite. Quantos anos foram necessários para a gente sair dessa ideia de que para emagrecer você tem que pôr uma rolha na boca da pessoa e ela não vai comer? Mas foram 40 anos trabalhando no passado, tem que diminuir. Nos últimos 60 anos, né? Nos últimos 20 anos, mudou o mindset das pessoas. Não, peraí, não é pôr uma rolha, não é não comer, é melhorar o metabolismo. E aí o conceito certo veio à tona, é comer melhor, treinar bem. E treinar, exercitar a máquina, porque isso torna a máquina melhor, né? Ela não enferruja, e comer direito, dar as peças corretas. Pois nós voltamos ao ponto do inibidor de apetite. Agora, com essas injeções que pessoas diabéticas fazem, nasceu para o doente diabético, para quem tem a condição diabética, melhorar essa captação de glicose e lidar melhor com a insulina. Agora, não,
qualquer pessoa está Todo usando mundo tá por quê? usando. Porque causa enjoo, você não come. Fala, poxa, então volta pro inibidor de apetite, que era a rolha, que é menos danoso do que essas injeções que elas estão mexendo com um órgão muito complicado, que é o pâncreas. Sim. Nossa, tá- E eu acho que a melhor forma, eu falo isso, né? A melhor forma de você mentir pra alguém é distraindo. Então, Só por exemplo, vender o por que ninguém positivo. fala? A gente sabe que hoje a diabetes não é só porque você come muito. A gente sabe que é por causa de poluição. A gente sabe que é por causa de excesso de toxinas que estão na água. Ninguém fala disso. Então a gente vai só distraindo, jogando a sua atenção em outro canto para você não conseguir entender que não é só o que você está comendo, mas é o tanto que você está inflamado por dentro, é quantas toxinas tem dentro de você que são provenientes do plástico da água, do plástico do alimento que você comprou, da própria água que a gente não consegue tirar todos as toxinas, os poluentes lá de a dentro, gente até convida, né, Dani, as pessoas a procurarem na internet a pesquisa do Dr. Wilson Jardim, da Unicamp, sobre os poluentes, os Lá tem hormônios tudo que nós tem temos na na água. água. A nossa água, ela é complexa demais. O sistema nosso de limpeza de água, ela nos garante uma água sem micro-organismos, mas não nos garante uma água sem toxinas. Isso. E aí isso entra dentro das suas células, suas mitocôndrias. Eu falo que as suas mitocôndrias, elas precisam respirar. É a usina de força da Imagine célula. você dentro de uma sala fechada ali, cheio de fumaça. Quanto mais fumaça tem, menos você consegue respirar. Então, essas toxinas que entram de diversas frentes, elas são como se fossem essas fumacinhas. E aí, pensa, se essa mitocondriazinha não trabalha, ela não consegue fazer o processo de queima de gordura. Nem de glicose. Nem de glicose. Então, essa pessoa acaba desenvolvendo uma resistência à insulina, uma diabetes, e ela é o tipo de pessoa que vira e fala o seguinte: eu nem como para isso. E ela realmente não come. Então, se ela continuar achando que a solução dela está no inibidor de apetite, se ninguém falar para ela qual é a causa, se ninguém falar para ela, olha, tem que fazer essa limpeza, tem que cuidar da detoxificação, ela vai continuar sempre dando murro em Dando ponta de voltas. faca. Dando voltas e o problema persiste. E é complexo, porque a indústria farmacêutica ela tá aí para falar: eu tenho um remédio que é a solução. Meu Só que Deus. Não? é complicado. Uma explosão de Nossa conteúdo aqui, Senhora. né? Pra assimilar. Não, e é o que a Dani falou, coisas não ditas. Ninguém fala. Coisas Tem